a gente está, né, já na carta o escudo do oeste, né, que então já é o terceiro escudo que a gente estuda. Os escudos, eles fazem parte da roda de cura, né, que é uma carta que a gente viu anteriormente. Se vocês quiserem resgatar, tá lá no YouTube o vídeo, né? E as cartas, a roda de cura é essa aqui, né? Vocês estão vendo na tela. Então, a roda de cura, ela tem dois caminhos. Um que vai de sul a norte, que é o caminho vermelho, que é o caminho da existência, né? E outra que vai de leste a oeste, que é o caminho do espírito, que é o caminho do sol, na realidade, né? Que é o caminho azul. Então, a gente começou lá no leste, com o nascer do sol, né? Daí a gente entrou em contato com a criança, e agora a gente vai entrar em contato com a noite, né? Com o anoitecer e tudo que significa o anoitecer. Aqui a gente tem a casa do urso ou da ursa, porque ela vai utilizar como a ursa, né, no livro, e que vai simbolizar justamente esse período que os ursos fazem, que é a hibernação, né? Então, essa carta tem a ver com os poderes que vêm do inconsciente, né? O oeste é onde o sol se põe, onde inicia a noite, né? Onde inicia o escuro, onde a gente começa a entrar em contato com algo que tem a ver com a nossa sombra, que tem a ver com o nosso inconsciente, tem a ver com os nossos desejos mais ocultos, tem a ver com aquilo que a gente é, com a nossa inspiração, né? Então, a nossa cultura, a nossa cultura em si, ela vai dar muita ênfase para a consciência, né? Para o estado de desperto, para o agir no mundo, o ir para fora, né? E vai dar pouco valor para esse momento de recolhimento, um momento mais né? Um momento de entrar em contato com o que a gente tem por dentro. E essa carta, ela vai falar justamente disso, né? Então, a gente tinha lá no leste o nascer do sol, o nascer da consciência, o se jogar para o mundo, o yang, né? E agora a gente está entrando na popularidade da noite, está entrando no obscuro. O sol está se pondo. Então, a noite significa também a hibernação, e por isso o símbolo urso, né? O urso é um animal que ele vai no verão e na primavera e no verão, ele vai comer muito, 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 né? Daí até o outono, quando chega o inverno e começa a nevar, né? Ele vai entrar numa letargia e vai dormir. Então, ele precisa de se alimentar de muitas coisas nesse período, ele é bastante voraz no período que ele está ativo, né? Ele experimenta muitas coisas, ele vai em busca de muitas coisas, porque ele precisa acumular gordura, né, para passar esses meses sem se alimentar. Então, ele fica num estado bem letárgico, né, dormindo dentro de uma toquinha, enquanto passa o inverno. E daí, o que que fala essa carta, né? Justamente desse poder de interiorização, que é o contato com os nossos sonhos e com o inconsciente, né? É interessante aqui que esse contato com os nossos sonhos não é exatamente ou somente aquele contato com os nossos desejos, também é isso, né? Mas é o contato com esse mundo onírico, onde tudo é possível, né? Com as mensagens que vêm do inconsciente. Então, essa carta ela nos alerta de que a gente tem um mundo interno muito rico, né? E que ele precisa ser acessado. Que às vezes a, a dificuldade que existe na vida, a dificuldade de encontrar saídas, a dificuldade de ter inspirações, ou mesmo a dificuldade de ter alegria de viver, se deve a que eu deixo esse mundo relegado num segundo plano. Eu acho que ele é bobagem, a nossa cultura acha que muito,
os sonhos, né, que o mundo onírico é uma bobagem. E na realidade, já a partir do século XX, né, quando surge a psicanálise, se começa a ver que não, né, que não, o mundo onírico ele é um mundo muito rico, cheio de simbolismos, cheio de mensagens. E se a gente vai ver dentro da versão junguiana, né, então o inconsciente como um grande sábio, né, um sábio que tem a nos aconselhar, a dizer coisas para a gente. E claro, essa visão que eu estou colocando para vocês é uma visão ocidental, né? Porque na realidade os povos originários eles sempre validavam muitos sonhos, né? Então os povos da antiguidade também validavam muitos sonhos. Agora dentro da nossa cultura mecanicista, racionalista, os sonhos passaram a ser bobagens, mas todos os povos antigos e os povos ancestrais, eles validavam as mensagens do sonho, isso é de grande sabedoria. Então, essa carta, a partir do momento que ela diz a questão da noite, do entrar para dentro, o sol entra para dentro da terra, né? Simbolicamente, é a busca de respostas no contato com a gente mesmo, né? Então, é perceber, é voltar a perceber que grande parte das respostas que a gente quer para as questões da vida da gente não estão fora da gente, mas estão dentro da gente. Então, é importante ter esse acesso. Quando o sol entra para dentro da terra, significa que a consciência vai rumo ao inconsciente, né? Que a consciência mergulha no interior. Isso é muito importante. Por quê? Porque o inconsciente é o lugar onde vai se gestar o futuro, né? Se a gente quer realmente ter um futuro, se a gente quer ter perspectivas, é importante que a gente esteja em contato com o nosso interior. Às vezes, quando a gente não tem contato com o nosso interior, parece que a realidade ela perde a terceira dimensão. Eu me lembro uma vez que eu estava na Alemanha durante o inverno, né? E tinha caído tanta neve, tanta neve, tanta neve, que estava tudo branco. E o curioso era que o céu estava tão branco quanto a terra. E isso me dava uma sensação um pouco angustiante de que não existia terceira dimensão, não existia perspectiva, né? Então, quando eu vejo essa carta, né, e ela falar assim de que o local de gestar o futuro, eu entendo nesse sentido, né, de que, na realidade, quando a gente entra em contato com o nosso inconsciente, começam a se abrir perspectivas, é como se o nível de perspectiva se torna muito mais potente, né? A realidade se torna muito mais cheia de possibilidades, porque existe uma conexão entre o dentro e o fora. Né? Quando a gente não tem a conexão com o dentro e o fora, aos poucos a perspectiva vai diminuindo, né? E a ponto de a realidade ficar chapada, né? Chapada no sentido de não ter profundidade, de não ter perspectiva, de ser tudo igual sempre, de não ter vontade de viver, né? Então, essa importância tão grande que é entrar para dentro. E daí o que acontece, né? Muitas vezes, quando a gente tem dificuldade de entrar em contato com a gente passa a se orientar muito pela opinião dos outros. Né? E é interessante a forma como ela aborda isso no livro, né? Porque ela diz assim, sim, é importante a gente contatar com as pessoas, ouvi-las, interagir com elas e se inspirar com as pessoas, né? Então, as pessoas podem ser fonte de inspiração para a gente. E por isso, e daí elas são nutritivas, né? Elas vão nutrir esse mundo interno.
E daí, quando a ursa vai hibernar, ela vai elaborar isso, né? Ela vai elaborar, vai digerir esse processo de contato com as pessoas. Agora, muitas vezes, quando a gente não tem o contato com a gente mesmo, não tem esse contato profundo com a gente, acontece de a gente ficar todo baseado na opinião do outro, né? E pior ainda, quando a gente quer ainda agradar ao outro, né? Então, isso vai nos tirando cada vez mais dessa possibilidade de entrar para dentro, né? A ponto de, a um certo nível, quando a gente tem a proposta de entrar para dentro, as pessoas ficarem muito ansiosas, muito medo, né? Muito preocupadas, porque não estão habituadas a esse mundo onde as coisas não são tão objetivas, né? E muitas vezes essa opinião do outro, ela vai estar baseada numa necessidade muito grande de ser aprovado, né? Então, muitas vezes, para fazer parte de um grupo, a gente se submete, deixa de fazer contato com quem nós somos, para tentar fazer parte de algo que muitas vezes não é algo ao qual a gente pertence, né? Então, muitas vezes, a gente trai a nossa essência tentando se adequar a algo que não tem a ver com a gente, né? Então, isso é diferente daquelas relações onde existe um certo grau de discordância, mas que existe um diálogo e que se pode se nutrir com a presença do outro, né? Quando a gente tem que se submeter para ser aceito, né, engolir sapo para ser aceito, e que e mesmo assim às vezes não se sente, né? Onde existe um ambiente tenso de humilhação, existe toda isso vai se construindo com base não a uma afirmação da identidade, uma valorização de si e do outro, mas sim numa carência, né? Numa falta de confiança em si mesmo, que faz com que se lute desesperadamente por ser aprovado, né? E muitas vezes pagando um preço muito caro por isso que é uma traição realmente a si mesmo. Então, a carta ela vai trazer, né, três caminhos, que são os caminhos do escudo do oeste. Na realidade, não são caminhos que a gente tem que optar por um ou por outro, mas eles são caminhos complementares, tá? Então, na realidade, são três passos do mesmo caminho. São três etapas de um mesmo caminho. A gente sabe que o sol se põe, depois ele vai atravessar o mundo interior e daí ele vai ressurgir lá no leste, né? Então, é essa trajetória interior do sol, né? Claro, num nível simbólico, né? Só a gente está falando de símbolos aqui, né? Então, o primeiro passo, né, é a capacidade de introspecção, a capacidade de entrar para dentro, né? Pode ser o simples dormir, né? Mas também o desfrutar da própria presença, se nutrir com a própria presença, gerar momentos de reflexão, de meditação, de contato consigo, né? Que tem a ver com esse entrar para dentro. Daí depois a digestão, né? Ou seja, depois de entrar para dentro de mim, eu poder fazer a alquimia dos recursos internos que eu tenho, né? Com todas essas imagens, todas essas coisas que me nutriram durante a minha existência, eu poder ir reelaborando. Hoje a gente estava falando um pouquinho sobre essa arqueologia da alma, né? Nós temos tantas histórias, tantas coisas maravilhosas dentro da gente, né? Então, é claro, o mundo lá fora ele é maravilhoso também, cheio de coisas bonitas, mas o mundo dentro da gente é muito cheio de coisas bonitas também. É muito rico, infinitamente rico. E às vezes é
todo um lugar desconhecido para a gente entrar em contato. Só que quando a gente entra em contato com esse lugar, é necessário fazer uma alquimia, né? Os elementos que estão aí, eles começam a se transformar. Então, permitir que isso aconteça, ela trouxe a palavra digestão, né? Eu traria a palavra alquimia, porque é essa transformação desses elementos, né, internos que vão se transformando em outras coisas. E o que eu gosto muito da simbologia da alquimia é justamente que ela vai falar de algo, um elemento não tão nobre que vai se tornando ouro, né? Então, os alquimistas tinham essa busca pelo ouro, e que é a manifestação máxima da essência de um ser, né? E eu acho que esse processo digestivo, de elaboração, né, de ir aos poucos buscando se nutrir daquilo que foi absorvido, ele é um processo alquímico por excelência. E daí, por esse processo alquímico, por esse processo de transformação, entrar em contato com a sua verdade pessoal, ou seja, entrar em contato consigo como a fonte das respostas, né? Então, deixar um pouco a necessidade de que o outro responda, mas entrar em contato com as próprias respostas. Vocês têm as respostas para as questões de vocês, né? Então, nada contra ouvir o outro, mas excesso de informação do outro, principalmente aquelas pessoas que querem dar conselhos, né? Conselho é super fácil de dar, né, pessoal? Então, fica um excesso de coisas que acabam te desviando da tua resposta original, da tua resposta como essência. Então, daí eu trago essa frase aqui, que é uma frase do livro, que eu achei muito interessante. Lembre-se que as opiniões dos outros acabam misturando-se às nossas dúvidas, transformando-se em limitações, sempre que esquecemos de entrar em nosso próprio silêncio, que é um pouquinho que eu estava falando para vocês agora, né? Então, hum, não é que eu não possa ouvir o outro, mas não perde o contato contigo, né? Porque as respostas estão no nosso interior. Então, estar abertos aos movimentos internos. Então, não é que eu tenha que ter sempre uma dúvida para entrar em contato comigo, mas eu tenho, o que seria ideal é que eu estivesse sempre em contato comigo, porque essas mensagens sempre estão sendo transmitidas, né? Através de intuições, através de percepções, através de sensações, estar em contato com aquelas emoções que sentimos. Por exemplo, se eu passo por uma experiência que inexplicavelmente eu fico triste, isso é uma mensagem, né, pessoal? Tem que saber o que será que eu estou triste, o que que houve, né? Ou aquelas coisas que me deixam alegre, tá em contato com esse movimento, aceitá-lo e percebê-lo, né? Aí tenho muita orientação. E depois claro, eu tenho assim um amor muito especial pelos sonhos, né? Então eu sempre coloco que eu acho super importante a gente ter uma linha direta com os sonhos, tá? Então, que vocês possam, aconselho fortemente sempre as pessoas a terem o seu caderninho de sonhos e anotarem os sonhos. Os sonhos são mensagens preciosas do inconsciente, só que não são mensagens claras, né? Elas necessitam de interpretação. Mas o que que acontece, mesmo que vocês não tenham uma pessoa para ajudar vocês a interpretar os sonhos, né, e não é um livro de interpretação de sonhos que vai dar a interpretação para vocês, mas estar em contato com esses elementos interiores, escrever sobre eles, desenhar eles, ajuda a vocês aos poucos entenderem a linguagem do inconsciente de vocês, porque também não existe um padrão dessa linguagem, né?
Cada pessoa tem uma relação consigo mesmo, diferente da do outro. Então, as mensagens que os sonhos trazem, elas são diferentes para cada pessoa. Mas vale vocês usarem como elemento de partida para a criação, muito, 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 justamente para estabelecer um diálogo com esses sonhos. E eu gostaria de finalizar dizendo que essa carta, né, ela vai falar, a respeito do reconhecimento das nossas forças interiores.